Boa tarde, queridos amigos da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca e a outros amigos que venham assistir à palestra que nós estamos realizando neste período em que o coronavírus exige de nós que nos mantenhamos distantes uns dos outros. E como já foi feito pelo Osmar na palestra passada, vamos começar aqui com uma oração onde possamos nos irmanar, então, junto com a espiritualidade. Vou pedir a todos que possam elevar os seus pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo ao Mestre querido e aos amigos espirituais que dirigem-nos dos planos maiores da vida, que possam nos envolver carinhosamente nestes momentos. A todos nós, espíritos do planeta Terra, encarnados e desencarnados, a fim de que possamos vibrar amor como nos ensina Jesus e facultar a todos nós os recursos de esperança e de serenidade a fim de vencermos os momentos de dificuldades. Senhor Jesus, esteja conosco uma vez mais nesta tarde. Que assim seja. Então, queridos amigos, aqui estamos nós para realizar a palestra de acordo com os meios que a tecnologia disponibiliza para a gente nos dias de hoje, e vamos falar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Vamos tratar de um item especificamente deste capítulo do Evangelho, que é o item 18. Bem sofrer e mal sofrer. Vamos procurar ver o que é que Jesus, através de Kardec, tem para nos dizer agora, nestes momentos que vivemos, esta pandemia de coronavírus, e que pode estar trazendo aos corações dos espíritos que habitam este planeta muitas aflições. Quem sabe Jesus e a espiritualidade possam nos auxiliar a amenizarmos estas aflições nos nossos corações. O título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos, Jesus nos coloca que é porque eles serão consolados. Então, Jesus já garante para nós que nenhuma aflição pela qual nós passamos enquanto espíritos aqui reencarnados ou desencarnados não é tão intensa, tão grande, que não possa ser consolada. Todas elas, sem exceção, receberão o consolo e o amparo da espiritualidade. Agora, quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu permanecer sofrendo o tempo todo, eu vou ser bem-aventurado? Ou será que eu vou continuar aflito ou, quem sabe, até muito mais que aflito? Vejam que Kardec coloca aqui na abertura deste item, bem e mal sofrer, que todos que estão aqui no mundo de expiação e provas, no planeta Terra, sofrem, quer sejam ou estejam num trono, ou quer estejam na extrema miséria. Então, o sofrimento, pelo que nos diz Kardec, é uma condição inerente ao processo de reencarnação pelo qual nós passamos aqui neste planeta. Então, todos nós vamos sofrer em algum momento da nossa existência. E não importa a nossa condição socioeconômica, nós vamos passar pelo sofrimento. É a condição do planeta de expiação e provas. Alguns talvez vão vivenciar experimentos ou sofrimentos maiores e outros menores. E aí, por causas definidas, logicamente. Poucos, diz Kardec, sabem sofrer. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, não? O que significa sofrer bem? E o que será que é sofrer mal? Uma outra pergunta, não é? Eu sei sofrer? Ou será que eu me rebelo diante do sofrimento? Será que eu coloco sob a responsabilidade de Deus o meu sofrimento?
É racional, não é? Eu colocar sob a responsabilidade do Pai aquilo que talvez seja simples consequência das minhas atitudes, das minhas escolhas nesta ou em outras existências? Olha, Kardec diz para a gente: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então vejam que ele diz para a gente: olha, as provas bem suportadas. E eu sei suportar as provas que eu vivencio na minha reencarnação? Preciso me recordar também um pequeno detalhe, não é? As provas e as expiações, elas não são impostas por Deus para mim porque Ele quer me ver sofrer. As provas e as expiações foram por mim escolhidas no meu planejamento reencarnatório. Ali, com a ajuda, com o amparo da espiritualidade, não é? Eu escolhi aquilo que eu podia efetivamente vivenciar de experiência e que me levasse ao aprendizado. A nossa reencarnação é uma bendita oportunidade de nos reeducarmos, de reeducar os meus sentimentos, as minhas sensações doentias, de forma a que eu passe a ter controle sobre estas sensações, sobre os meus desejos, sobre as minhas paixões. E aos poucos, então, eu vou construindo sentimentos que me ajudam no meu progresso moral e espiritual. Diz Kardec, não é, para mim, olha, não é, provas bem suportadas. Então eu preciso guardar esta frase porque nós vivemos hoje, com a pandemia do coronavírus, uma situação em que eu preciso avaliar se eu estou suportando bem a minha prova. Se eu estou dela extraindo o aprendizado que eu preciso para que eu possa viver melhor a minha vida aqui neste mundo, a minha vida de relação com as outras pessoas. Então, estamos vivendo este momento de exceção em todo o planeta. E, por um acaso, vocês já se perguntaram o que esta pandemia do coronavírus me convida a refletir? Porque ela está provocando mudanças no tipo de vida em que a gente tem levado até os dias de hoje. Vejam só, a primeira coisa que as pessoas da área de saúde nos convidam a fazer é mudar os hábitos de higiene. Então nós precisamos reaprender a lavar as mãos, a fazer a nossa higiene pessoal como forma de não contaminarmos com isso outras pessoas. Então, eu preciso refletir a respeito, porque se eu não estiver fazendo a higiene como preciso, se eu não estiver mantendo a distância de 1 metro em relação a outra pessoa, se eu não estiver espirrando ou tossindo, não é, dentro do meu próprio antebraço, eu posso com isso estar contaminando as outras pessoas. Então eu preciso me reeducar para poder não ser um fator de contaminação para os outros. Mas vejam que a pandemia também leva a uma mudança de forma de eu me deslocar, me locomover. Eu tenho que passar a ficar num isolamento domiciliar, como eles fazem. E quem de nós está acostumado a ficar no isolamento do ambiente doméstico? A grande maioria de nós não tem este hábito, mas precisamos nos acostumar com a ideia e precisamos nos preparar psicologicamente para o nosso isolamento domiciliar, a fim de que não sejamos contaminados ou não venhamos a contaminar outra pessoa. Trabalho em casa. Muitas pessoas já estão realizando o seu trabalho, não é? Como se diz, não é? Para os americanos, home office, não? Trabalho em casa. E aí, eu já estou preparado para isso? Não é? Já instalei os aplicativos que eu preciso no meu computador para poder fazer o trabalho dentro de casa? Quando a gente fala de aplicativos, nós nos lembramos que
isolado dentro de casa, eu também não posso ficar convivendo com as outras pessoas, né? Os abraços e os beijos já estão suspensos, não é muito natural, não é, do nosso relacionamento, nós que somos latinos. Mas eu preciso aprender a usar outras tecnologias. E eu estou disposto a ir à luta, batalhar e conhecer e aprender essas novas tecnologias para que eu possa estar me relacionando com as outras pessoas, para que eu possa estar fazendo o meu trabalho de dentro de casa. Então vejam que são uma série de mudanças que uma pandemia nos convida a refletir, pensar e ver como é que eu vou me adaptar a elas. Cada um de nós carregar a sua garrafinha de água, não é? Estarmos hidratando as nossas cordas vocais, a nossa garganta permanentemente para ver se a gente, né, se por acaso respira e absorve o vírus, se a gente pode levá-lo para dentro do estômago, onde os ácidos do estômago estariam destruindo o vírus, não é? Então, outra mudança de atitude de comportamento. E a convivência da família no isolamento domiciliar. Vocês já pensaram como é que ia ficar? Já tem sido veiculados alguns vídeos pela internet em que a mamãe está trabalhando lá, né, na sua base, no computador, no notebook, sobre uma mesa, e os filhos estão todos, né, com a boca vendada, né, os pulsos amarrados, e ninguém pode, né, se comunicar enquanto a mamãe está trabalhando. Assim, tirando a brincadeira de lado, nós somos convidados a pensar que vamos passar um período talvez prolongado de dias, de semanas, talvez de mês ou mais de mês, dentro de casa, sem poder sair para os parques, para o shopping, para o cinema. Como é que nós vamos fazer a nossa atividade? Como é que nós vamos nos relacionar? Como é que nós vamos compartilhar o espaço? Como é que a gente vai fazer para que as crianças dentro do ambiente familiar não fiquem estressadas a ponto de criar os conflitos naquele pouco tempo que a gente vai estar junto? Aliás, desta vez naquele muito tempo que nós vamos estar juntos. Mas vejam que, não é, são mudanças de comportamento que a pandemia nos leva a pensar que nós precisamos nos adaptar. E isto, gente, não é para a semana que vem. Isto é para ontem. Só isso? Não. Aqui eu estou abordando os aspectos materiais sobre os quais eu preciso refletir e que eu convido você, amigo, amiga, também a estar refletindo a respeito. Mas tem os aspectos espirituais. Nós temos acompanhado como é que anda, não é, o comportamento da pandemia na China, que graças a Deus já está melhorando, não é isso? No Irã, na Itália, e a gente vê que na Itália ainda o número de mortes é muito grande. E aí, temos aqui a morte. E o Covid-19 também nos pede para que nós possamos refletir a respeito deste processo pelo qual todos nós temos que passar em algum momento da existência, estando aqui reencarnados, a morte. Processo pelo qual nós já passamos milhares de vezes, em tantas vezes que nós desencarnamos, assim como tantas vezes que nós reencarnamos. Mas como é a morte para você? A morte te assusta? A morte te aflige? Veja que o título do nosso capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Será que por conta de todas essas mudanças que eu preciso fazer e que muitas vezes só a mudança em si já me incomoda, já me tira da minha zona de conforto, não é? Pensar na morte, como é que fica? Fico aflito, fico ansioso, fico angustiado? Será que eu fico desesperado em pensar que algum dos entes queridos que se encontram no grupo de risco podem vir a desencarnar durante esta pandemia? E quando eu assim me comporto, ficando aflito, ficando ansioso, ficando angustiado, ou mesmo até desesperado, eu estou suportando bem a minha prova? Ou será que eu estou assim dando demonstrações de que eu não aprendi ainda
a suportar as provas da vida. Será que morrer ou desencarnar para nós se constitui efetivamente num problema? Ou será que ele é a solução para nós? Será que não está nos desígnios de Deus as pessoas que irão desencarnar por conta desta pandemia? E se estiver nos desígnios de Deus, nós que somos espíritas, sabemos que deixaremos a roupa carnal, o que significa maior liberdade para o espírito. Se é maior liberdade para o espírito, por que eu ainda me mantenho tão apegado ao meu corpo carnal? Será todos nós, quando vamos reencarnar, recebemos um tempo de vida aqui para esta existência? Aqueles que completam o seu tempo de vida, André Luiz relata no livro Missionários da Luz, por orientação do espírito Manassés, que são espíritos completistas. Então, aqueles que vão até o final da sua reencarnação, tempo previsto no seu planejamento reencarnatório, são espíritos completistas. Aqueles dentre nós que desencarnam antes desse tempo previsto não são espíritos completistas. Mas será que os espíritos que estão desencarnando por conta da pandemia já não chegou o tempo previsto? O momento adequado para o seu desencarne? Que ficar mais tempo aqui lhe trariam sofrimentos mais desagradáveis ainda? Será que não seria egoísmo da minha parte querer que estes entes queridos permanecessem aqui comigo, subjugados pelo peso do corpo carnal? Preciso refletir também a este respeito. Refletir sobre uma outra condição, sobre um outro aspecto que a pandemia me coloca, que é como está a minha fé em Deus, a minha confiança de que Ele sabe o que é melhor para a humanidade terrena, que Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para os meus amigos, o que é melhor para os meus entes queridos. Será que é o momento de eu colocar à prova, efetivamente, a fortaleza da minha fé, da minha confiança nestes desígnios de Deus, de que tudo que está acontecendo, efetivamente, é para o nosso bem? É para que haja uma acomodação das energias psíquicas do nosso planeta, já que ele é composto de energias bastante pesadas, não é? E que, não é, com todas essas mudanças de comportamento, com essa oportunidade que estamos tendo de refletirmos a respeito destas dificuldades, quem sabe com tudo isso nós venhamos a filtrar os nossos próprios pensamentos, a elevarmos mais vezes durante o dia os nossos pensamentos aos planos mais elevados da vida, a nos sintonizarmos mais vezes durante o dia com a espiritualidade superior. E quem sabe com isso, darmos uma parcela individual de contribuição para que os miasmas das vibrações inferiores, eles possam ser dissipados e efetivamente a gente consiga ter mais luz chegando ao planeta Terra. Vejam quantas oportunidades de reflexão uma pandemia como esta oportuniza para a gente poder refletir. Diz Kardec, neste item Bem Sofrer e Mal Sofrer, que o desânimo, a tristeza, é uma falta. Né? Uma falta. E veja, se é falta, eu não estou demonstrando que sei sofrer bem. Porque ele me diz que Deus, ele pode negar as consolações prometidas se eu não tiver coragem, se eu não tiver confiança em seus desígnios. Veja, se eu não tiver coragem.
E o desânimo e a tristeza, nestes momentos, se alimentados na minha intimidade, demonstram a minha falta de coragem. Kardec diz mais ainda para mim, não é? Coragem, assim, demanda fé. Vejam que eles estão intrinsecamente relacionados. É necessário, não é, que eu apoie o meu entendimento em uma fé ardente na bondade de Deus. O que significa que se a minha fé em Deus ainda é muito frágil, dificilmente eu vou ter coragem para vencer as minhas dificuldades. Dificilmente eu vou poder acreditar que, mesmo ceifando milhares de vidas, uma doença desta natureza, que isto ainda se encontra sobre os desígnios de Deus. E aquilo que está sob o olhar de Deus é sempre o melhor para todos nós. Vejam que coragem, não é? E eu preciso conhecer um pouquinho melhor, então eu fui procurar algumas definições de coragem para ver se por acaso aquela que eu tinha, não é, se enquadrava dentro daquilo, não é, que os entendidos pela língua, que eles são adequados ou não. Então Aristóteles diz para mim que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante todas as outras. Olha só, a coragem é a primeira das qualidades humanas porque ela garante as demais qualidades que o ser humano possa ter. Mark Twain, ele diz que coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. Então é muito natural que eu tenha medo, não é? Mas eu consigo vencer o medo que eu tenho? Eu consigo mantê-lo sob determinado controle e não deixo que ele me controle? Eu não permito que ele me desequilibre, que ele me desestruture emocionalmente? Anais Nin diz que a vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Então, se a minha coragem é pequenininha, a minha vida se contrai e se expande muito pouco. Em compensação, se a minha coragem é muito grande, a minha vida também ela vai pulsar, não é? Se contrair e se expandir muito mais intensamente. O general Omar Bradley, ele diz que coragem é a capacidade de agir apropriadamente, mesmo quando estou morrendo de medo. Então veja, não é? É ter a capacidade de agir apropriadamente, mesmo numa situação de medo. Será que o soldado, quando vai para a guerra, não precisa deste tipo de coragem? Porque, não é? Quem é que na guerra pode dizer que não sente medo? Medos de diversas formas e diversas naturezas. Então preciso estar olhando-me intimamente e procurando aferir como é que anda a minha coragem. Não é? A minha coragem está do tamanho de um grão de mostarda ou a minha coragem já é um pouquinho mais? Lembrem-se que Jesus diz que quando a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei realizar milagres. Então, fé e coragem, pelo que parece, andam de mãos dadas. E eu preciso, então, aprender a fortalecê-las. Aonde? Na minha própria intimidade. Diz o Kardec para mim aqui que a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. Vejam, a fé é um sustentáculo da alma. E nestes momentos de dificuldade em que o planeta vive, é extremamente importante que nós estejamos a todo momento em prece. E eu não preciso ficar recluso num ambiente específico para fazer a prece. Não é? Eu posso
de qualquer lugar onde eu esteja, elevar o meu pensamento a Deus e pedir pelas dificuldades da humanidade terrena. Pedir por estes espíritos que estão desencarnando no meio destas dificuldades. Pedir pelos familiares destes espíritos para que eles também sejam amparados e consolados, não é? A fim de poder vencer o desafio da separação, muitas vezes abrupta, não é isso? Então eu preciso, não é, da fé ardente, não é, da confiança de que Deus está no leme e no comando de tudo. Será que Deus coloca nos nossos ombros um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar, gente? Eu tenho para mim que não. A doutrina espírita coloca isto de forma muito clara para nós, que o fardo, não é sempre de acordo com as nossas possibilidades e as nossas limitações. E quando nós vamos nos aprofundar no estudo do planejamento reencarnatório, nós vemos que a espiritualidade tem um cuidado muito grande, não é? Quando nós pedimos provas ou expiações que estão superiores às nossas possibilidades, eles têm um cuidado e um carinho muito grande conosco, mostrando-nos, às vezes, em outras reencarnações, que nós, fragilizados, não demos conta do recado. Que nós falimos na nossa proposta de vivenciar aquela experiência e dela extrair o aprendizado na prova ou na expiação. Então, quando planejamos a reencarnação e escolhemos estas provas e as expiações, a espiritualidade nos ajuda a estabelecermos aquilo que está efetivamente de acordo com as nossas limitações, de acordo com as nossas possibilidades. Não seria caridoso da parte de Deus se Ele quisesse castigar-nos, dando-nos então uma prova ou expiação superior às nossas possibilidades. É justamente o contrário. Pela misericórdia divina, só vimos aqui, só chegamos a este mundo, não é, para fazer aquilo que nós podemos, não é? Que nós podemos e que nós queremos. Então, o fardo é sempre proporcional às nossas forças. Como diz Kardec ainda, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Vejam que ele coloca, não é, que a nossa recompensa diante do sofrimento, diante da dificuldade, ele está condicionado à nossa resignação e à nossa coragem. A coragem, nós vimos que é eu ter controle sobre o meu medo. Não é deixar de ter medo, mesmo porque isso não é possível de uma hora para outra para cada um de nós. Às vezes precisamos até de ajuda terapêutica, além da ajuda espiritual, para poder vencer os nossos próprios medos. Mas cada um de nós traz as condições necessárias para aprender a controlar os seus medos, não deixando que ele seja maior do que você ou do que eu. E resignação. Então vejam, a resignação é a aceitação do desígnio de Deus. Não é? Como diz o Evangelho, peço desculpas a vocês porque não me lembro do capítulo e do item, a minha memória não é do tamanho da memória do Osmar, o HD dele é maior que o meu neste caso, não é? Mas nós temos no Evangelho uma definição que diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então nós precisamos aprender a construir a resignação na nossa intimidade, a olhar tudo o que acontece à nossa volta, a olharmos para dentro de nós mesmos, assim, e aprendermos aquilo que a espiritualidade nos mostra que acontece e que é para o nosso próprio bem. Se eu vivenciar toda esta experiência
em não me deixar alarmar pelos acontecimentos, por maiores que sejam as dificuldades, em não me desesperar por tudo que estiver acontecendo à nossa volta, e nós estaremos vivenciando para as semanas futuras momentos bastante difíceis aqui no nosso país, assim como já vivenciou a China, o Irã e a Itália neste momento. Então, quando eu conseguir vivenciar estes momentos de dificuldades, tendo na minha intimidade, no meu coração, a confiança de que Deus está no comando de tudo, e estar sereno com o que quer que seja que acontece comigo, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus vizinhos, não é isso? Com os nossos irmãos nos estados vizinhos, nos países vizinhos aqui na América do Sul, quando eu puder demonstrar esta confiança, então, vejam, talvez eu esteja mostrando a Deus que já estou aprendendo a sofrer bem, que eu já tenho recursos de resignação na minha intimidade, de aceitar aquilo que Deus me coloca como forma de eu aprender a minha lição. Então, eu preciso me perguntar neste momento, quais são os aprendizados que eu preciso extrair desta lição que a pandemia me oferece neste momento. E aí eu também não tenho uma fórmula para dizer para vocês, meus queridos amigos e amigas, não tenho. Cada um de nós vai precisar consultar a própria consciência, o próprio coração, a própria experiência de vida, consultar com a ajuda do seu amigo espiritual quais são as provas e as expiações que você traz no seu planejamento reencarnatório para que possa identificar as lições que precisam ser extraídas, porque elas são muito particulares para cada um de nós. E nós precisamos ter uma certeza. Uma vez aprendidas estas lições, ou mesmo que seja uma única lição aprendida por conta desta experiência, destes momentos de dificuldade, podem ter certeza que isto vai abrir horizontes enormes de compreensão dos ensinamentos da doutrina, do Evangelho de Jesus e das possibilidades de melhorar a nossa convivência e o nosso relacionamento com as outras pessoas. Todas as experiências que nos são colocadas por Deus são para o nosso bem. Precisamos aprender com elas. Precisamos nos dispor a sair da nossa zona de conforto e pensar como isto pode me ajudar. Como eu posso crescer diante da adversidade. Como eu posso me tornar um espírito melhor. E aí, com toda certeza, vou estar demonstrando o meu esforço, pelo menos, em sofrer bem, em ser resignado e, quem sabe, também obediente, já que eu, por natureza, ainda resisto muito às mudanças também. Eu, por natureza, ainda sou um rebelde, não é? Sem causa muitas vezes, e preciso, com todas essas oportunidades de reflexão, também extrair para mim este aprendizado, de forma a que, se eu aqui ainda estiver, daqui a 3, 4 meses, quando todo este processo, não é, já estiver sendo concluído, não é, no nosso país, aqui no Brasil, não é, eu possa encontrar em mim mesmo recursos e dizer, hoje eu sou melhor do que fui há 3 meses atrás. Vejam que as possibilidades são grandes. Fica aqui o convite, queridos amigos, para que possamos compartilhar estas reflexões e que possamos estar sempre confiantes nos desígnios de Deus,
já que toda a espiritualidade conspira a nosso favor. Estão trabalhando incansavelmente para sustentar a todos nós que aqui nos encontramos e que sabem das nossas dificuldades, e amparar todos aqueles que têm desencarnado e que estão retornando ao mundo espiritual, para que eles possam ser esclarecidos e consolados, de acordo com o que é possível para cada um deles. Pensemos sobre isso. Que Jesus possa nos amparar nesta caminhada. Bastante difícil, com toda certeza, para todos nós, mas eu acredito que também bastante promissora. Muito obrigado a todos vocês e peço encarecidamente, em nome da nossa instituição, do Irmã Francisca, não é isso? Que possam respeitar as determinações dos órgãos de saúde, respeitarem as determinações das instituições federativas, no ambiente espírita, para que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição para que aqui a curva, o pico de tantas mortes não sejam tão grandes quanto tem sido nos outros países. Que possamos então fazer a nossa prece para encerrar a nossa reunião desta tarde, queridos amigos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Que possamos unir os nossos corações em oração, num pensamento de amor fraterno, a fim de que possamos, sintonizados com a espiritualidade, levarmos as nossas vibrações amorosas, o sentimento mais puro de que possamos dispor nesses instantes a benefício de todos os nossos irmãos, não só daqui do nosso meio, mas de todo o planeta terreno, a fim de que todas estas almas nos dois planos da vida sejam amparados, assistidos, fortalecidos, encorajados pelos amigos do mundo espiritual. Que não falte em nossa intimidade, Senhor, a coragem para vencer os desafios, a esperança para acreditar na misericórdia divina e que possamos, cada um de nós, ser uma semente de luz, a espargir vibrações amorosas a todos aqueles espíritos com quem nós convivemos, mais próximos ou mais distantes. E que possamos estar confiantes de que Deus vela não só pela terra, mas por todos nós, os seus filhos, que aqui nos encontramos. Obrigado, Senhor. Que assim seja.